Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e é um prazer tê-los aí desse lado. Hoje venho aflorar um tema a pedido de um dos nossos subscritores. O tema é o seguinte: que alimentação devemos proporcionar às crias das nossas aves quando as separamos dos pais? Que alteração devemos ou não fazer relativamente ao local para onde as vamos colocar? É um tema muito importante. As crias, quando são separadas dos pais, são muito sensíveis, podem-se ir abaixo muito rapidamente e então peço-vos para verem este vídeo por forma a evitar que essa situação aconteça com as vossas aves, ok? Peço-vos para continuarem a colocar questões para eu as expor aos juízes no direto, que vai ser no próximo dia 3 de Abril pelas 17 horas. Sem mais delongas, deixo-vos com o vídeo. Que tipo de alimentação devemos dar às crias de canários quando ficam independentes? Que outros procedimentos devemos ter? A fase de separação das crias dos pais é extremamente importante para o desenvolvimento e vida das mesmas. Deveremos evitar que as crias enfraqueçam e morram, evitando assim alterações drásticas a nível alimentar e de local para onde irão ser separadas. Deveremos proporcionar uma alimentação rica em proteínas, vitaminas, aminoácidos e minerais. Para isso, é importante manter nos primeiros dias depois das crias serem separadas uma alimentação rigorosamente igual à que tinham ao seu dispor junto dos pais. A mesma, por norma, é composta numa primeira fase por alimentos maioritariamente moles, uma vez que as crias ainda não têm o bico suficientemente duro para descascar sementes secas, as quais têm normalmente a casca dura, impossibilitando assim que se consigam alimentar convenientemente. Antes de separar as crias dos pais, ocorre a saída das mesmas dos ninhos, a qual acontece por volta dos 16 a 20 dias de vida. É a partir dessa altura que se dá a fase de aprendizagem das crias, as quais irão observar os comportamentos dos pais e irão imitá-los, sendo de extrema importância essa fase na vida das crias para o seu futuro. Para o efeito, deveremos colocar no fundo da gaiola de criação comedouros com a alimentação que os pais usaram para dar às crias desde o seu nascimento. Deveremos ter um comedouro com mistura de alpista, a qual irá ser a alimentação base futura das crias, para que as mesmas, pouco a pouco, se habituem a esse tipo de alimentação. Deveremos ter outro comedouro com a alimentação mole que os pais administraram às crias desde o seu nascimento, a qual normalmente é composta por papa, sementes germinadas ou pearls, cuscuz, ruskies, entre outros alimentos moles. Deverão ainda colocar verduras, frutas e legumes na gaiola de criação para as crias aprenderem com os pais a se alimentarem dos mesmos. Importante ainda ter sempre à disposição um recipiente com grite. As crias vão aprender com os pais a se alimentarem desses alimentos por imitação, ao verem-nos a comer, e aproximam-se dos mesmos para a fase de experimentação. É de extrema importância esta fase para a futura independência das crias. Por norma, poderão colocar banheiras para banhos a partir dos 20 dias de vida, altura em que é muito difícil que uma cria se afogue. Mais uma vez, é importante a colocação de banheiras nesta fase, pois elas vão aprender a usá-las ao verem os pais a banharem-se e irão imitá-los. Assim, quando as crias forem separadas e lhes coloquemos uma banheira, elas entendem logo para que servem. Basicamente, e até à separação das crias para outra gaiola ou voadeira, deverão manter essa alimentação. A separação dos pais, por norma, dá-se por volta dos 30 a 30 e poucos dias de vida, consoante o estado evolutivo das crias. Se verificarmos que as mesmas já praticamente não pedem comida aos pais e se alimentam sozinhas, aos 30 dias podem ser separadas. Se verificarmos que existe alguma cria mais atrasada,
poderemos deixá-la mais uns dias com os pais até à sua separação. Importante, quando da separação, usar o mesmo tipo de utensílios, comedores e bebedores usados na gaiola de criação onde estavam com os pais, para os juvenis identificarem facilmente o local onde existe água e alimento, e manter a mesma alimentação que tinham junto dos progenitores, ou seja, não efetuar alterações algumas para os juvenis não se irem abaixo nesses primeiros dias de independência. Muito importante também, não sobrelotar uma gaiola com muitos juvenis, pois poderão provocar a morte dos mais fracos, os quais, ao tentarem se alimentar, serão impedidos pelos mais fortes e poderão enfraquecer e acabar por morrer. Passados cerca de 5 dias de terem sido separadas, iniciamos a alteração na alimentação, colocando uma maior quantidade de sementes secas ao seu dispor e reduzindo gradualmente a alimentação mole. Deveremos ter sempre à disposição das aves juvenis grito, o qual serve como aporte mineral, mas também é muito importante para ajudar na digestão das sementes secas. Como sabemos, os canários não têm dentes, logo não conseguem triturar a maioria das sementes. Usam o bico para descascarem as sementes, ingerindo as mesmas praticamente inteiras, o que obriga a que ácidos e enzimas existentes no estômago das aves dissolvam esse bolo alimentar para posterior absorção dos nutrientes pelo organismo. Para ajudar na trituração dos alimentos e evitar esse trabalho suplementar no estômago das aves, o grito é essencial, pois o mesmo é ingerido, ficando a maior parte alojado na moela, ajudando assim na trituração das sementes quando ficam na moela, antes de chegarem ao estômago. Deverão ainda dar um multivitamínico 2 vezes por semana e cálcio 2 vezes por semana. Poderão administrar ambos na água de beber ou misturados na papa mole. Deverão também administrar um protetor hepático 2 vezes por semana, por forma a evitar sobrecargas no fígado devido à alimentação excessiva em gordura dada nessa fase. Por fim, deverão ainda dar verduras, frutas e legumes 1 a 2 vezes por semana, pendurando-os em várias zonas da gaiola ou voadeira para darem um aporte vitamínico e mineral às aves, mas também para que as mesmas não fiquem estressadas por se alimentarem sempre nos mesmos locais e assim explorarem a gaiola onde estão colocados os alimentos. Por norma, por volta dos 40 a 45 dias de vida, já as aves juvenis têm uma dieta parecida à que vai ser utilizada durante grande parte das suas vidas, com as devidas alterações, consoante as fases da época. E pronto, pessoal, mais uma temática aflorada aqui no canal Canaril Santos Costa. Penso que é um tema muito relevante. As nossas crias, quando são separadas dos pais, estão sujeitas a uma situação de alteração de local, de alteração de manuseio, de alteração de alimentação brutal, porque até aí elas tinham sempre os seus pais como um aporte na sua alimentação, e quando são separadas, por vezes muitas crias vão-se abaixo. Aliás, não se deve separar muitas aves e colocar muitas aves no mesmo espaço, exatamente por causa também disso. Existem aves que são mais fracas que outras, e as aves mais fortes vão proibi-las de se alimentarem. Essas avezinhas acabam por se ir abaixo e muito provavelmente acabarão por morrer. Espero ter ajudado com estas dicas para evitar ao mínimo a mortalidade nos vossos aviários. Não percam as entrevistas que vão sendo feitas aqui no canal. Como eu já referi, vão haver aqui algumas alterações em termos de modelo de entrevista. Eu daqui por mais algum tempo irei começar a deslocar-me pessoalmente aos aviários dos criadores para efetuar a entrevista in loco, ok pessoal? Não se esqueçam ainda de colocarem questões para eu apresentar aos juízes no direto que se vai realizar no próximo dia 3 de março pelas 17 horas. É imperdível, vocês não podem perder, é uma oportunidade única para colocarem algumas questões e verem as mesmas a serem respondidas pelos juízes. Não se esqueçam que temos juízes de canários de porte, temos juízes de canários de cor, temos juízes de citacídeos, juízes de exóticos e juízes de fauna europeia. Portanto, comecem a disparar com questões, pessoal, ok? Boas criações, um forte abraço.